oferecer a cabeça da Gleisi numa bandeja e, em segundo lugar, não sei se vai adiantar ninguém insistir para que o presidente Lula saia de cena, porque é tudo que ele não pretende fazer, né? Não fez até hoje, não será agora que deve fazer. Mas eu queria lembrar como é que chegou a esse ponto o PT. O PT sempre fez essas mesmas escolhas que ele vem fazendo nas últimas eleições. Então, entre vencer o adversário do campo oponente, mas como coadjuvante, e correr o risco de perder, mas liderando, ou pelo menos pensando que iria liderar a oposição, o PT sempre escolheu o segundo caminho, né? O caso do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que o PT não se coligou com o PSOL, o caso do Ciro Gomes, tantas vezes traído, provam isso. O PT quer o protagonismo, o PT busca hegemonia, o PT não abre mão da hegemonia, nunca abriu. E da mesma forma age o Lula, que é o líder máximo do PT até hoje, né? Entre abrir espaço para o crescimento de outros nomes e se manter como o único grande nome do PT, o Lula também sempre preferiu a segunda opção. Ele sempre não só deixou de abrir espaço, como ele fechou alguns espaços que começaram a aparecer. Então, eu vou lembrar de um caso histórico faz algum tempo, mas foi muito emblemático e tem ressonâncias até hoje. Foi com o ex-senador Eduardo Suplicy, hoje vereador. Em 2002, o Suplicy se atreveu, ousou desafiar a autoridade do Lula quando ele insistiu em fazer as prévias, em disputar as prévias com o Lula para disputar a presidência nas eleições de 2003. Então, o Lula, evidentemente, como sempre, pretendia e esperava ser aclamado. Mas aí entrou o Eduardo Suplicy com aquela ingenuidade ou sonsice, o ouvinte que escolha qual das duas, né? Mas entrou o Eduardo Suplicy falando, não, o PT não é um partido democrático, eu sei que eu tenho pouca chance, mas eu gostaria de concorrer a essas prévias. E daí criou-se essa situação muito embaraçosa para a cúpula, muito embaraçosa para o Lula. Claro que o Lula venceu as prévias, mas ele nunca perdoou o Suplicy. E o PT também não achou nenhuma graça nesse atrevimento do senador, tanto que nas eleições de 2014, o PT não deu um tostão furado para o Suplicy, não se empenhou na reeleição dele. E o Suplicy, que foi um dos mais votados senadores, perdeu a reeleição para o Senado e tanto que recentemente passou a ser vereador, um simples vereador, né? Então, não saiu de graça para o Suplicy ter se atrevido a questionar a autoridade, a supremacia do Lula. Lembrando, em 2014, na reeleição da Dilma, também todo mundo que cobriu essa reeleição da Dilma, sabe que o Lula queria ser candidato, né? E não foi só porque a ex-presidente Dilma bateu o pé e disse que tinha o direito de tentar a reeleição, e assim foi feito contra a vontade do Lula. Em 2018, deu-se coisa parecida. Mesmo com a condenação dele confirmada, o ex-presidente Lula, ele ficou segurando até o último minuto a liberação do nome do Haddad para concorrer à presidência. Foi lá nos 44 do segundo tempo que o Haddad foi oficializado candidato. Então, teve esses muitos erros, essas vaidades do partido, dos caciques do partido e, sobretudo, do próprio Lula, né, principalmente, que contribuíram para essa situação em que o PT está hoje. Mas, para além das vaidades, aí tivemos também o Petrolão, o Mensalão, esses escândalos na área criminal que deixaram marcas indeléveis, ou pelo menos difíceis de tirar de cima da estrela do PT. E tem os erros estratégicos, os muitos erros estratégicos que o PT cometeu. Foram muitos, mas eu começaria pela arrogância do PT, cujos caciques sempre passaram feito um trator por cima de qualquer divergência interna do partido. E essa mesma arrogância que fez com que o PT chamasse de fascistas, por exemplo, todo mundo que tivesse alguma divergência dele, chamasse de racistas todo mundo que tivesse alguma observação em relação a cotas raciais, por exemplo. É um misto de arrogância e autoritarismo que ele sempre fez, ele sempre exercitou na condição de maior líder da oposição. E eu acho que, de novo, nessa lista de erros, talvez o principal, o que mais ressoe hoje para o PT, ressoe negativamente, seja aquele lá do início, o fato de ele não ter aberto espaço por questões partidárias, por questões de vaidades individuais, não ter aberto espaço para novos nomes. É isso que hoje
na minha opinião, mais afeta o PT. E eu duvido que ele faça alguma coisa diferente do que ele já fez até hoje. O PT fez 40 anos, nunca se arrependeu, nunca fez autocrítica, nunca fez meia-culpa, e agora eu acho que é tarde demais para ele se arrepender, se é que ele está arrependido de alguma coisa. Paulo Figueiredo. Não dá nem para disfarçar o meu sorriso de